Olá, crianças, a partir. Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para apresentar a lição de número 5, que vai falar sobre o chamado de Gideão. Se encontra lá em Juízes, no capítulo 6, no versículo 11 ao 24. E o Bra vai estar lendo o nosso texto para memorizar de hoje. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi. João 15,16. João 15,16 fala que o Senhor é quem nos escolhe, e assim como ele fez com Gideão, ele foi chamado, foi escolhido por Deus para fazer uma grande obra. E vocês lembram que nas outras aulas eu falei que o povo, toda vez que o povo se distanciava de Deus, o que acontecia? Eles começavam a sofrer na mão dos inimigos de Deus. E dessa vez não foi diferente. O povo de Israel mais uma vez se distanciou de Deus, começou a fazer um monte de coisas erradas, e Deus permitiu que os povos inimigos triunfassem sobre eles. E dessa vez eles estavam sofrendo na mão dos povos midianitas. E os povos midianitas, o que eles faziam? Eles saqueavam seus animais, saqueavam suas casas, roubavam seus animais, destruíam suas plantações. E o povo de Israel era obrigado a se esconder em cavernas. Eles tinham que se esconder em cavernas porque o povo estava oprimindo eles. O povo estava lutando contra eles e estavam vencendo contra eles. E certo dia, Gideão estava trabalhando, malhando trigo lá no lagar. E o anjo do Senhor apareceu para ele e falou assim: "O Senhor é contigo, varão valoroso." E Gideão ficou assustado, né? Ele ficou assustado. Nossa, é Deus que está falando comigo? E sim, era Deus que estava falando com ele. E ele foi escolhido por Deus. Só que ele não acreditou. Ele ficou assustado na hora que ele não acreditou. Então o que ele fez? Ele correu lá na sua casa, fez um prato bem bonito de comida e trouxe até o anjo. E o anjo pediu para que ele colocasse aquele prato de comida em cima de uma pedra. E quando ele colocou em cima de uma pedra, o que aconteceu? O anjo tocou com seu cajado naquele prato de comida e o fogo veio e consumiu aquele alimento. E Gideão pôde ver que realmente era Deus que estava falando com ele. Só que Gideão, mesmo assim, ele ainda ficou temeroso, ele ainda ficou duvidoso. Por quê? Porque ele era o mais novo e o menor na casa do seu pai. E ele era de uma família pobre. Então ele não acreditava que ele pudesse ser escolhido por Deus. Então o que ele fez? Ele fez uma prova com Deus. Ele orou ao Senhor e falou assim: "Olha, Senhor, eu preciso ter a certeza de que realmente é o Senhor que está falando comigo." E ele pegou um pedaço de lã, correu lá no seu quintal e colocou esse pedaço de lã lá no seu quintal e orou ao Senhor e pediu ao Senhor assim. Ele falou desta maneira: "Olha, Senhor, eu preciso ter a certeza de que é o Senhor que está realmente falando comigo. Eu vou colocar esse pouco de lã no meu quintal e eu quero que ele amanheça molhado e toda a terra em volta seca. Se isso acontecer, eu sei que é o Senhor que está falando comigo e eu vou guerrear contra os povos midianitas." E assim aconteceu. Ele correu, deixou lá aquela lã e foi para sua casa dormir. No outro dia cedinho ele correu lá para ver. E olha o que aconteceu. Realmente a lã estava molhada e toda a terra em volta estava seca. E ele pôde ver que realmente era Deus. Só que vocês acham que isso convenceu Gideão? Você acha, Braia, que isso convenceu a Gideão? Não, ele não ficou convencido. Então ele orou novamente ao Senhor e falou: agora, Senhor, eu quero que a lã fique molhada, que a lã fique seca e toda a terra em volta molhada. Aí ele fez da mesma maneira, correu lá no seu quintal, pegou a lã, colocou lá e foi para sua casa dormir. No outro dia cedinho ele correu lá para ver. E você acha que aconteceu o que, Brian? Que estava do jeitinho que ele pediu para Deus, né? Isso, estava do jeitinho que ele pediu para Deus. A lã estava seca e toda a terra em volta estava molhada. E ele pôde ter a certeza de que realmente era Deus que estava falando com ele. E é assim que Deus faz com a gente, ele nos escolhe. Mesmo que nós achamos que somos fracos, que não temos condições, o Senhor ele nos escolhe e ele nos capacita.
Assim como ele fez na vida de Gideão, ele também faz com a gente, ele nos capacita. Vocês também são escolhidos por Deus para fazer uma grande obra. Você é um escolhido, Brian, de Deus também para fazer uma grande obra. Todos nós somos escolhidos por Deus. E nós fazemos o quê? Como escolhidos de Deus, o que nós podemos fazer? Pregar. Pregar, isso mesmo, Brian. Nós podemos pregar, falar do amor de Deus a todas as pessoas. Como escolhidos de Deus, é isso que nós devemos fazer. E essa foi a nossa história de hoje. Nós falamos sobre o chamado de Gideão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau. Adiós.